E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você esse texto que está aí na sua tela de São Cipriano, bispo, de Cartago, defensor da unidade da igreja. Quero mostrar para você esse texto, que ele deixou. Na visão dele ali, aquela passagem de Jesus, e Pedro, onde Jesus vai dizer para Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então vamos ver como era que São Cipriano, ali do século II, entendia, essa passagem. Ele diz, o Senhor disse a Pedro, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só. Olha, que frase bonita, Que é o título desse vídeo, Que frase bonita aí de São Cipriano. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só. Olha o entendimento, Já ali no começo da igreja, podemos dizer, no segundo século ali, o entendimento desse bispo. O Senhor fundou a igreja sobre um só. Olha o que ele vai dizer. Embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois de sua ressurreição, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Recebe o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhes-ão perdoados. Se os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, expõe por sua autoridade a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os outros demais apóstolos eram como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a igreja de Cristo. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sob o qual está fundada a igreja? Olha que interessante, que São Cipriano vai falar. Quando ele diz, que Cristo edificou a sua igreja sobre um só. No entanto, para manifestar a unidade. Quer dizer que ficou claro, Ficou claro para a igreja que Cristo fundou a igreja sobre um só para manifestar essa unidade. Cristo em nenhum momento, em nenhum versículo vai dizer sobre vocês edificarei a minha igreja, Ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, contra ela. Ele não diz sobre vocês, vocês são pedras, sobre essas pedras edificarei a minha igreja. Quer dizer que ele manifesta aqui o desejo de unidade. Quer dizer que Jesus Cristo manifesta aqui que a sua igreja seja uma só, uma só igreja, para manifestar a unidade. Quer dizer que o princípio, ele vai dizer aqui, mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a igreja de Cristo. Com essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, unicamente a Pedro, ele deu a entender claramente, para a igreja que ele quis essa unidade. Ele quis essa unidade, como eu já falei, ele não disse para todos, sobre vocês edificarei a minha igreja. Como diz, São Cipriano, eles eram igual em honra e poder, Ele vai dizer aqui, dotados de igual participação na honra e no poder. Quer dizer que eles eram igual na honra e no poder. Mas para deixar bem claro que a igreja, era uma só. Então ele fundou a igreja sobre um só, sobre Pedro. Veja que bonito, E se a gente for para as Sagradas Escrituras, a gente vai encontrar base claramente para isso. Além do texto, Além do texto estar bem claro, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja. A gente pode ver também em Lucas, lá em Lucas 22, no versículo 32. Vai ficar muito claro essa vontade de Jesus Cristo, né? Lucas 22, 32. Ele vai dizer assim. Jesus vai dizer assim, né? Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Então, Jesus está, nesse versículo aqui de Lucas 22, 32, está demonstrando mais claramente, né? Ainda, Jesus está mostrando claramente que é Pedro que vai confirmar os irmãos na fé, né? Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E Pedro vai se converter, né? Depois daquela negação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai chorar amargamente, né? E vai se converter. Tanto é que depois, lá em João 21, no versículo 15 e o versículo 17, Jesus vai honrar São Pedro, né? Vai dizer para ele: apacenta, né, os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mostrando claramente que São Pedro é aquele que vai apacentar tanto os cordeiros quanto, né, as ovelhas. Como está bem explicado aqui, né, no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vou mostrar para vocês aqui o rodapé aqui da Bíblia Jerusalém, onde está marcado aí o texto. Esta palavra confere a Pedro, em relação aos outros apóstolos, um papel de direção na fé. Ou seja, né, essa palavra de Jesus Cristo confere a Pedro, né, um papel de direção na fé. É ele quem vai confirmar os irmãos na fé. Como está lá em João, né, 21, né, 15 e 17. Né, onde ele é chamado, né, a apacentar os cordeiros, ó, onde, né, os cordeiros e as ovelhas. Que vai dizer, né, onde os cordeiros e as ovelhas que ele deve apacentar parecem incluir estes, seus companheiros apóstolos, os quais ele supera no amor. Veja que o que São Cipriano está falando aí está atestando, né, claramente a vontade, aquela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, de que ele fundou a igreja sobre o apóstolo Pedro. Pedro é aquele que vai confirmar os irmãos, lá em Lucas 22, 32, como eu já falei para vocês. Esse texto de São Cipriano revela claramente, né, traduz claramente, né, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz lá em Mateus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para o colégio dos apóstolos, ele não disse essa mesma frase, mostrando claramente que ele queria a unidade, E quando ele fala em Lucas, né, que Simão, né, que Pedro é aquele que vai confirmar os irmãos, confirma os teus irmãos. E lá no Evangelho de João, né, depois da sua ressurreição, Jesus Cristo vai confirmar isso a Pedro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta, né, as minhas ovelhas. Então ficou bem claro para a igreja, né, desde sempre até hoje, que Pedro, né, é o chefe visível da igreja, que nosso querido, né, pelo próprio Jesus Cristo. Essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou um chefe, né, visível. E a igreja entendeu isso ao longo do tempo e vem trazendo, né, essa sucessão apostólica do Papa, que é o sucessor de São Pedro. Beleza? Então é esse aí o estudo de hoje, para ficar aí bem claro, né, que Jesus Cristo quis, né, e quer a unidade da igreja. Ele fundou a igreja sobre um só, como diz, né, São Cipriano do século II, né? O Senhor edifica a sua igreja sobre um só. Para manifestar, que a gente vai ver aqui embaixo, né? No entanto, para manifestar a unidade. Demonstrar ser única a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se ele dissesse essa frase, né, para todos os apóstolos, com certeza, quando houvesse ali uma desavença, né, cada um saía com a sua igreja, e ali seria várias igrejas, né? Cada apóstolo fundaria sua igreja e seria, né, uma desordem, né? Como a gente vê aí no mundo, né, de hoje, no mundo protestante principalmente. Então, o apóstolo Paulo vai confirmar isso também aos Gálatas. Paulo vai entender isso, né? Lá, falando aos Gálatas, Paulo vai entender a autoridade da igreja mãe, né? Tanto é que ele não vai fundar a igreja paulina, né? Ele não vai fundar a igreja
separada da igreja mãe, vai fundar a igreja de mãos unidas com os apóstolos. Se você for conferir lá em Gálatas 2, você vai entender isso, né? Que eles estão, em comunhão com a igreja mãe, com a igreja das colunas, né? Chamadas colunas da igreja. Então a igreja entendeu isso, né, ao longo do tempo, que é preciso estar, né, unido, né, ao bispo de Roma, aonde Jesus Cristo fundou a sua igreja, né, sobre um só. Então é o estudo de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva, né, comente aí o que você achou, deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.